acabou de bater o recorde de maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Mas o que ninguém comenta é que esse mesmo Messi, durante mais de uma década, foi tratado como traidor pela própria torcida argentina, chamando ele de pé frio, acusado de não ser argentino o suficiente, comparado com Maradona toda santa hora, como se ele tivesse a obrigação de ser uma cópia. E numa noite, depois de mais uma final perdida, ele anunciou que ia parar de jogar pela seleção, ainda chorando em cima do gramado. Foram 3 finais consecutivas perdidas, um pênalti decisivo desperdiçado, uma frase de um jogador que pegou e virou apelido na imprensa argentina inteira. E o fundo do poço ainda não tinha chegado. Então como é que esse mesmo Messi, depois de tanta humilhação, virou o maior herói da história recente da Argentina? E ainda está reescrevendo recordes que pareciam impossíveis em 2026. E até onde esse cara ainda pode chegar nessa Copa? Vamos voltar no tempo, porque para entender o tamanho do que Messi está fazendo em 26, você precisa entender o tamanho da cruz que ele carregou antes disso. E tudo começou em 2005, quando um garoto ainda adolescente foi artilheiro e capitão do título do Mundial Sub-20 na Holanda. E no ano seguinte, ouro olímpico em Pequim pela Argentina. Pensa comigo, tudo, absolutamente tudo, indicava que aquele moleque seria a próxima estrela da Argentina. Só que esse roteiro perfeito deu uma virada que ninguém esperava. A estreia do Messi em Copas do Mundo não foi perfeita. Em 2006, ele foi discreto na Alemanha. O Messi só entrou no segundo tempo contra a Sérvia e Montenegro, e fez o gol que fechou a goleada por 6-0. Parecia o começo perfeito, mas aí veio a Copa de 2010, e a coisa começou a travar. Messi chegou à África do Sul como o melhor jogador do mundo, sob o comando de Maradona. Havia toda uma expectativa em cima do Lionel, mas a Argentina é simplesmente atropelada pela Alemanha nas quartas de final, 4-0. E pior, meu amigo, Messi não marcou um gol sequer naquela Copa. E foi aí que começou o debate mais importante da carreira dele. Formado nas categorias de base do Barcelona na Espanha, Messi passou a ser visto por parte da Argentina como um estrangeiro disfarçado. Comparavam ele com Maradona toda hora. Cobravam dele que cantasse o hino com mais emoção e que tivesse a personalidade certa. Foi chamada de pé frio, como se ele fosse, de alguma forma, menos argentino que os outros. E as decepções não param. Em 2014, a Argentina chegou à final no Maracanã contra a Alemanha. Messi marcou 4 gols na fase de grupos. Teve atuações decisivas, mas na decisão ele errou um chute cruzado, que ele costuma guardar 9 em 10 vezes com a camisa do Barcelona. E a Argentina perdeu na prorrogação. E o prêmio de melhor jogador do torneio veio como um consolo amargo para ele. Quase irônico. Depois da derrota, Messi foi direto nas entrevistas. Foi muito doloroso perder da forma como perdemos. E se você pensou que o fundo do poço já tinha sido atingido, mas calma, por que não? Vieram 2 vices seguidos da Copa América, em 2015 e 2016, os 2 contra o Chile, os 2 decididos nos pênaltis. Porém, em 2016 foi mais amargo, porque foi o Messi quem desperdiçou a cobrança decisiva. Aí foi literalmente 3 finais perdidas em sequência. E o resumo mais cruel dessa fase ficou na boca de Jorge Valdano. Messi não joga finais para ganhá-las, mas sim para ser perdoado. A culpa do Messi foi tanta que depois de errar aquele pênalti em 16, Messi chorou e anunciou que estava se aposentando da seleção. Abre aspas. Tentei muito ser campeão com a Argentina, mas não aconteceu, não consegui. Foi um momento de fragilidade que poucos craques desse nível mostraram em público no futebol, e que de certa forma humanizou o Messi diante de uma torcida que ainda duvidava muito dele. Mas o pior ainda estava reservado para 2018, na Rússia, porque o Messi ele acabou perdendo um pênalti contra a Islândia. O Messi desapareceu nos jogos de fase de grupos, e principalmente na goleada sofrida para a Croácia de 3-0. A Argentina acabou se classificando mesmo assim, porém acabou caindo nas oitavas de final para a França, numa partida absurda, 4-3. A sensação geral era de terra arrasada, um time mal preparado, um técnico em situação caótica e um Messi que parecia estar envelhecendo sem nunca ter conquistado o que todo argentino mais queria. Depois de tudo isso, depois de 3 finais perdidas, de um pênalti decisivo desperdiçado, de uma aposentadoria anunciada e desfeita, como é que esse mesmo Messi viraria, poucos anos depois, o herói absoluto da história da Argentina? A resposta começou de um jeito quase acidental. Depois do fracasso e do caos da passagem do Sampaoli, a Argentina entregou a seleção para Lionel Scaloni, um treinador novato, sem currículo de peso, que praticamente herdou a vaga. Ninguém apostava muito naquilo, mas o primeiro sinal de que algo estava mudando veio em 2021. A Argentina enfrentava o Brasil na final da Copa América, dentro do Maracanã, e simplesmente venceu por 1-0, com Dibu Martínez decisivo nos pênaltis nas fases anteriores. Era o primeiro título grande do Messi pela seleção principal e finalmente, depois de tanto tempo, ele tira aquele peso monstruoso das costas. Nessa Copa América, ele terminou como artilheiro e melhor jogador com 4 gols e 5 assistências. Pouco depois, em 2022, veio a goleada na finalíssima contra a Itália. Mais uma confirmação de que aquele grupo tinha mudado de patamar. E aí, chegou o Qatar. E como sempre, a trajetória do Messi em Copas, nada seria fácil. Na estreia contra a Arábia Saudita, ele até abriu o placar de pênalti, mas a Argentina sofreu
uma das maiores zebras da história do torneio. Derrota por 2-1, encerrando 36 jogos de invencibilidade. Por um instante, pareceu que a maldição ia se repetir mais uma vez. Só que Scaloni, dessa vez, teve a coragem de mudar. Ele escalou Enzo Fernandes e Julián Álvares, e o time venceu por 2-0 com o Messi distribuindo o jogo e dando assistência para o Di Maria. Contra a Polônia, vitória por 2-0 com 2 gols de Messi, um de falta e outro de pênalti, fechando a fase de grupos. E quando chegou a vez de enfrentar a Holanda nas quartas, Scaloni armou o time com 3 zagueiros. A Argentina, pela primeira vez em muito tempo, parecia depender de um sistema e não só de Lionel Messi. E foi justamente nesse jogo contra a Holanda que a torcida viu um lado novo do Messi, irritado, provocativo, principalmente por conta das falas de Luiz Van Gaal. A torcida viu o Messi mais humano, mais enérgico e não deu outra. A torcida amou ver aquele Lionel Messi. A classificação ela veio chorada nos pênaltis e deu a Argentina. E na semifinal contra a Croácia, Messi marcou um golaço de falta e ainda comandou a vitória por 3-0 contra a Croácia junto ao Di Maria. E aí veio a final contra a França. Durante boa parte do jogo, a Argentina parecia simplesmente confortável demais para uma trajetória tão dramática quanto a do Messi. Ele abriu o placar ainda no primeiro tempo, de pênalti, e pouco depois veio o segundo gol da Argentina, do Di Maria. A França nem aparecia em campo, e foi só faltando 10 minutos para o fim do tempo normal que a velha guarda encontrou de frente a nova geração do futebol mundial. Do outro lado do campo, mais novo e mais rápido, estavam Kylian Mbappé, o nome que era apontado como sucessor natural do posto de melhor do mundo. Em menos de 2 minutos, ele fez um de pênalti e depois empatou o jogo. Os 2 gols da França, que ninguém estava esperando, chegaram. A Argentina, que parecia ter o título nas mãos, viu tudo escapar, e a decisão foi para a prorrogação. Foi lá que Messi voltou a aparecer. Marcou seu segundo gol na partida, recolocando a Argentina na frente outra vez. Mas Mbappé não tinha terminado a própria história naquela noite. Ele foi lá e converteu mais um pênalti, realizando uma final quase perfeita. Com esse gol, o resultado em 3-3 levou a decisão para os pênaltis. Foi como se toda a história do Messi em Copas do Mundo tivesse sido escrita pelos deuses do futebol para que acontecesse em um dos melhores e maiores jogos de todos os tempos. E ali, na disputa por pênaltis, ficou ainda mais claro que estava em jogo entre as duas gerações. Converter a primeira cobrança da Argentina era a última missão de Messi no Catar. O seu histórico em pênaltis não inspirava tanta confiança por conta das últimas Copas. Ele estava numa encruzilhada, porque se errasse aquele gol perdido contra a Alemanha em 2014, seria atropelado por um erro ainda maior, que ficaria ligado ao seu nome para sempre, em caso de derrota. Mas aqui veio o fechamento mais simbólico possível. Messi fez de pênalti. Dibu Martins defendeu uma cobrança na França. Com isso, os pênaltis foram desenrolando. E na última cobrança, se a Argentina fizesse, acabava. E não deu outra. Pênalti convertido e Messi desabou na comemoração. Messi conseguiu tirar um peso enorme de suas costas. E o que ficou marcado foi: a Argentina não foi campeã com o Messi, foi campeã por causa de Messi. Mas se você pensa que essa história terminou com a taça da Copa do Mundo, eu tenho uma notícia muito ruim. Ela está longe de ter acabado. Porque mesmo já consagrado, mesmo já com o título que faltava na carreira dele, mesmo aos 39 anos de idade, Messi chegou à Copa do Mundo de 2026 perseguindo ainda mais história, porque na estreia contra a Argélia, ele fez simplesmente chover e marcou 3 vezes, o primeiro hat-trick em Copas dele, e o gol que igualou Miroslav Klose, o até então maior artilheiro da história de Copas, com 16 gols. E 6 dias depois, contra a Áustria, na segunda rodada da fase de grupos, Messi marcou mais 2 gols, o gol de número 17 e 18. E com essa bola na rede, ele deixou o Klose para trás, se tornando sozinho o maior artilheiro da história das Copas do mundo. O mesmo jogador que foi chamado de pé frio, que foi acusado de não ter espírito argentino o suficiente, que chorou pedindo desculpas por não conseguir ser campeão, hoje não é só o maior campeão da história recente da Argentina. Ele está reescrevendo sozinho recordes que pareciam impossíveis de bater. Depois de 2 décadas no principal palco do futebol mundial, começando ainda adolescente em 2006 na Alemanha, Messi chega em 2026 provando que a história dele com a seleção argentina não acabou em 22. Pelo contrário, pode estar ganhando mais um capítulo. E a pergunta que fica é, depois de bater o recorde histórico da artilharia da Copa do Mundo, até onde o Messi ainda pode chegar nessa edição de 2026?